IPM. Boa noite, IPM. It is such a joy and an honor to be with you. É uma grande alegria e uma honra estar aqui com vocês. Pastor Gus, Matt, and myself, we have enjoyed our time with IPM. Então, eu, o pastor Gus e o Matt temos gostado muito desse tempo aqui na IPM. And special thanks to Pastor Francisco, E um agradecimento especial ao pastor Francisco and then also a special thanks to Pastor DeJard. e também um agradecimento especial ao pastor Dijardi. I'm sure Pastor DeJard will need a lot of time off this week. Eu tenho certeza que o pastor Dijardi agora precisa um tempo de descanso nessa semana. We have wore him out. A gente deu muito trabalho para ele. So I need your help this evening to solve a problem. Eu preciso da ajuda de vocês para resolver um problema. Because I'm hearing conflicting statements about some coffee. Eu tenho aqui um conflito acerca de algumas declarações acerca de café. Which is better, Colombian coffee or Brazilian O que coffee? é o melhor? É o café colombiano ou o café brasileiro? Okay, all right. So if you think Brazilian coffee is better, raise your hand. Se você acha que o café brasileiro é melhor, levanta a mão. Vamos lá, pessoal. Uhul! Okay, if you think Colombian coffee is better, you probably don't need to raise your hand Então, se você acha que o café colombiano não é lá essas coisas, não levante a mão, because you're outnumbered. porque você faz parte desse número. Well, if you have your Bible, go ahead and turn with me to John chapter 20. Se você tem a sua Bíblia aí, abra comigo em João capítulo 20. And while you are turning there, let me just say I am so excited about what God is doing through IPM. Antes de nós lermos, eu quero dizer para vocês que eu estou assim muito alegre, muito motivado com aquilo que eu tenho visto que Deus tem feito aqui na IPM. We have just received just a small glimpse of what God is doing in and through you. Nós temos visto assim como um vislumbre de tudo aquilo que Deus tem feito na vida de vocês. And so it is such an honor for Northland Church to partner with IPM. Então é uma grande honra a igreja de Northland fazer parte dessa parceria com a IPM. And so as I conclude this mission conference, I want to do so giving you 3 false statements about mission. Terminando essa conferência, eu agora quero apresentar a vocês 3 falsas declarações acerca de missões. So false statement number 1. A declaração número 1, declaração falsa número 1, Mission is for professionals. missão é para aqueles que são profissionais na That is missão. a false statement. Essa é uma declaração falsa. If you are a Christian, mission is for you. Se você é um cristão, missão é para você. The moment you trusted Jesus as your Savior and King, No momento que você crê em Jesus como Salvador e Rei, you joined Him on mission. você está ligado, jungido à missão. Mission is not reserved for the pastors or the church planters. Missão não está reservada ou indicada somente para plantadores de igreja ou para pastores. Mission is reserved for every single believer. A missão está dada a cada um dos crentes. Every single one of us, we are a missionary. Cada um de vocês, não importa, você é um missionário. The second false statement about mission. A segunda falsa declaração acerca de missão, Mission is what happens overseas. missão acontece além mar. No. Mission happens everywhere. Missão acontece em todo lugar, todo canto. I do not need to come to Brazil to be on mission. Eu não preciso viajar para o Brasil para fazer missão. I am on mission in Orlando, Florida. Eu faço missão lá em Orlando, na Flórida. You are on mission where you live. Você é um missionário lá onde você vive. And then the third false statement about mission. E a terceira falsa declaração acerca de missão, Mission is a department of the church. a missão é um departamento da igreja. Oh, no. Não, negativo. Mission is what the church has been called to do.
Missão é aquilo que a igreja tem sido chamada para fazer. So when you give of your tithes and offerings, Quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta, you are giving to the mission of God. você está ofertando para a missão de Deus. The church is the mission department of God. A igreja é o departamento de missão de Deus. So I wanted to begin the introduction by giving you the 3 false statements on mission. Então eu estou começando essa palavra dando a vocês 3 falsas declarações acerca de missão. Now I want to spend the rest of my time telling you what mission is. Agora eu quero gastar parte do meu tempo que ainda resta com o que é missão. What does mission look like? O que é missão de fato? And we find that in John chapter 20. Nós vamos encontrar em João capítulo 20. So will you stand with us in honor of the reading of God's word? Então vamos ficar em pé e vamos honrar a palavra de Deus. Yeah, verses 19 through 22. Vamos ler do verso 19 ao 22. João capítulo 20. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Let's pray. Vamos orar. Father, we pray that you would be glorified this evening. Pai, nós oramos para que o teu nome seja glorificado aqui nessa noite. King Jesus, will you be the focus of our lives? Jesus, nosso Rei, nós queremos que tu sejas exaltado na nossa vida. Will you be the center of this message? Jesus, ser o centro dessa mensagem. Spirit, will you move in our midst in a powerful way? Senhor, move-se como que uma nuvem de maneira poderosa. Will you call people out of their comfort today Que tu chame e traga pessoas da sua zona de conforto hoje and engage in your mission? e os envolva em missão. I pray for those who are discouraged this evening. Eu oro nessa hora para aqueles que estão desencorajados. Spirit, will you encourage them? Espírito Santo os encoraja. Will you breathe life into us Sopra esse vento sobre nós, that we might leave different than when we came? para que a gente possa sair daqui transformado, não como nós entramos. And it's in the name of Jesus we pray. É no Amen. nome de Jesus que nós oramos, amém. You may be seated. Pode sentar. What's fascinating about this passage O que me fascina acerca dessa passagem is that Jesus tells us that the Father sent him on mission. é que Jesus nos fala que o Pai o enviou para essa missão. So as the Father has sent me, Jesus says. Ele disse: o Pai me enviou, disse Jesus. Think about that. Pensa sobre isso. Jesus was sent on mission. Jesus foi enviado para uma missão. And what did that mission look like? E o que essa missão é de fato? What were all of the elements or aspects of Jesus' mission? Quais são os aspectos, os elementos que fazem de Jesus realizar essa missão? We actually need to know that Nós, de fato e de verdade, precisamos saber o que é isso, to understand what he's telling his disciples. para entender isso que ele falou aos seus discípulos. Because he's saying, as the Father has sent me, I'm sending you. Pois ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. So we're going to see at least 10 ways we are sent on mission. Nós essa noite vamos ver pelo menos 10 maneiras de como podemos fazer missão. And these 10 ways are the ways the Father sent Jesus on mission. E essa maneira, desse modo, é como Deus enviou Jesus para fazer missão. Way number 1, Maneira número 1.
We are sent in the world as new creation. Nós somos enviados ao mundo como nova criatura. Jesus said, "Peace be with you." Jesus disse: paz seja convosco. What's interesting about that word peace O fato interessante, observando essa palavra paz, is that it means flourishing or shalom in the Hebrew. significa florescer ou shalom em hebraico. And the first time we see the word peace or shalom or the understanding of it Então, quando a palavra shalom aparece, nós temos que entender, is actually in Genesis 1. ela aparece inicialmente em Gênesis capítulo 1. After God finished creation, he said it was very good. Depois da criação, disse Deus, isso é bom. Everything worked according to plan. Tudo aquilo foi talhado, trabalhado através de um plano. There was peace over all of the earth, Havia paz sobre toda a terra. which is why God rested. E isso fez com que ao final Deus descansasse. But you and I know what happened in Genesis 3. Mas eu e você sabemos o que aconteceu em Gênesis capítulo 3. Adam and Eve sinned and rebelled against God. Adão e Eva pecaram e se rebelaram contra Deus. And therefore, peace went away in the world. E aí a paz, de alguma maneira, deixou o mundo. There was no more shalom because of sin. Não há mais shalom por causa do pecado. But when you get to the Gospel of John, Mas olhando para o Evangelho de João, we see that in the beginning was the Word, and the Word was God. no capítulo 1 diz, no princípio era Deus, era o verbo e o verbo era com Deus. And this Word is a person, and His name is Jesus. E esse verbo era uma pessoa e o seu nome é Jesus. Now don't miss this, Não esqueça disso. because Jesus is the Word of God who came to bring new creation. Então, por Jesus ser o Filho de Deus, ele traz para nós, dá-nos uma nova criação. And now as He says, "Peace be with you," Agora ele diz, paz seja com você. what He's telling His followers is that they are new creation. O que ele está dizendo em palavras é que nós somos a nova criação. As the Apostle Paul says, we are new creatures in Christ. O apóstolo Paulo nos diz que nós somos nova criatura em Cristo. So Jesus came to bring calmness in the midst of chaos, Então Jesus trouxe essa paz no meio desse caos. order where there was disorder, Ordem no meio a tanta desordem. reconciliation where there was division, Reconciliação em meio à divisão. health in the midst of sickness, Cura no meio a tanta doença. peace in the midst of war, Paz em meio a tanta guerra. and good in the midst of bad. Coisas boas em meio a tantas coisas más. And now we are sent in the world to demonstrate this new creation E agora nós estamos aqui nesse mundo para demonstrar essa nova criação. that has been made possible through Jesus' death and resurrection. E isso é possível porque Jesus morreu e ressuscitou. So if we are a Christian, we are a new creation. Se nós somos cristãos, nós somos nova criatura. And we are sent to demonstrate E that. nós somos chamados para demonstrar isso. Way number 2. Segunda verdade, segunda maneira. We are sent under the authority of Jesus to listen to Him and to live for Him. Nós somos enviados na autoridade de Jesus para ouvi-lo e levar essa mensagem. So Jesus says, as the Father has sent me. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, What He's telling us is that He is under the authority of the Father. ele está debaixo da autoridade do Pai. And we see that throughout His entire life and E ministry. a gente pode ver isso em toda a sua vida, em toda a sua história. Whatever the Father told Jesus, He did. Tudo aquilo que o Pai falou, Jesus fez. And now Jesus says He sends out His followers on mission, E agora ele envia, Jesus, os seus seguidores em missão. which means we are under the authority of King Jesus. Então eu estou debaixo da autoridade do Rei Jesus. From the very beginning, God has wanted to be king over the earth because He is king over heaven. Então, ainda no comecinho do mundo, o Senhor declarou a soberania desse rei. Adam and Eve, they were supposed to be a prince and a princess Adão e Eva possivelmente poderiam ser o príncipe e a princesa, under the authority of Yahweh. debaixo da autoridade.
But they rebelled and committed treason. Mas eles se rebelaram e comeram da árvore. Now it's under the authority of Jesus because of his death and resurrection. Então, debaixo da autoridade de Jesus, pela sua morte e por sua ressurreição, He has reconciled us to the Father nós somos reconciliados com o Pai, to live under his authority para viver debaixo da sua autoridade. so that we might reflect his glory. E agora a gente pode refletir a sua glória. Christian, your life is not your own. Quero dizer a você, meu irmão, a sua vida não é sua. You have been bought with the blood of Jesus. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Foi comprado. You just don't get to do whatever you want to do. Você não precisa dizer o que vai fazer. You don't get to live any way you want to live. Você não precisa deixar de fazer algumas coisas. You are under the authority of the cosmic king of the universe. Você está debaixo da autoridade do Rei do Cosmos. And we are sent into the world on mission E nós somos enviados ao mundo para fazer missão, to reflect that reality. para refletir a sua realidade. So when people look at your life, do they see a life under the authority of King E Jesus? quando as pessoas olham para você, eles veem a luz da autoridade de Jesus sobre você. That's way number 2. Essa é a segunda verdade. Way number 3. A terceira maneira. We are sent to dwell among people so that they can behold God's glory. Nós somos enviados para habitar no meio das pessoas e refletir a glória de Deus. So in John 1, we see that the Word became flesh and dwelt among us. Em João capítulo 1 diz: nós vimos a sua glória, a glória de Deus habitando, e portanto ele está nos enviando. God has always wanted to dwell with his people. Deus sempre está querendo habitar no meio das pessoas, do povo. Now the idea of dwell actually refers back to the tabernacle. A palavra habitar, ela nos remete à palavra tabernáculo. In the Old Testament, you had the tabernacle and temple where the presence of God dwelt. Na visão do Antigo Testamento, nós temos a figura do tabernáculo e do templo. Now, Jesus is the tabernacle of God, the presence of God. Jesus é o tabernáculo que expressa a presença de Deus. But as he has saved his people from their sin, E ele salva o seu povo do pecado. they have become the dwelling place of God. E ele traz-nos para habitar na presença de Deus. So think about how Jesus dwelt in the first century, how he lived on planet Earth in the first century. Então observe que Jesus habitava antes mesmo da fundação. He wore the clothes, he worked a job, he spoke the language. Ele é a palavra, ele falava a língua, ele ensinava. He knew their beliefs, their customs, and their rituals. Ele conhece os crentes, os seus costumes. He understood the needs of the people. Ele entende a necessidade das pessoas. And so this idea of dwelling speaks to his proximity, his closeness to people. A sua palavra nos faz aproximar e habitar no meio das pessoas. We are sent in the world not to isolate and separate ourselves from the world. Nós somos enviados para o mundo não para nos separar, não nos afastar. We are sent to dwell and be in the world. Nós somos enviados para habitar e viver no mundo. So as Jesus says, we are to be in the world but not of it. Ele diz: nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. We cannot reach a world if we are not in the world beside people. Nós não poderemos alcançar o mundo se nós não habitamos e vamos para junto das pessoas. Are you close to people? Você está caminhando perto das pessoas? Do people see that you want to be near them? As pessoas veem que elas precisam de você. Jesus wanted to be near to us. Jesus quer caminhar perto de nós. Even in our sin, he wanted to be near to us. Mesmo que venhamos a pecar, ele quer caminhar conosco. Even when we were unclean and unlovable, he wanted to be near to us. Mesmo que estejamos sujos ou separados, ele quer andar ao nosso lado.
Because I know that a lot of times we just want to be near to the people we like. Eu tenho visto que nós precisamos andar perto das pessoas. But God's mission is about being near to people we don't even like. A missão de Deus é você estar no meio das pessoas, mesmo que você não goste delas. We are sent to dwell in the world Nós somos enviados para habitar no mundo. so that people would behold God's glory. E as pessoas então verão a glória de Deus. Way number 4. A verdade ou a maneira número 4. We are sent to preach repentance so that people can change their minds about God. Nós somos enviados para pregar uma mensagem de arrependimento para que as pessoas mudem a sua mente. Jesus' first message was repent, for the kingdom of God is at hand. Jesus foi o primeiro a pregar a mensagem do Senhor para o arrependimento. The idea of repent is to change your mind. A mensagem é que você tenha sua mente transformada. You see, in Genesis 3, which I talked about last night, Pensando em Gênesis 3, que nós falamos ainda ontem à noite, Adam and Eve changed their minds about God and turned away from Him. Adão e Eva mudaram a sua mente e se afastaram de Deus. But now repentance is for humanity to change their minds and to pursue and to be reconciled to God. Mas hoje a mensagem traz para que diz para que as pessoas se reconciliem e venham para a presença de Deus. This is where the good news comes in. Essa é a mensagem das boas novas. Here's how I define the good news of King Jesus. Nós encontramos essa mensagem nas boas novas do Senhor Jesus. Is that the divine King of the world has come to make all things new, and He did so through His death and resurrection. Então, a mensagem desse reino veio ao mundo e a mensagem é a mensagem de reconciliação. So we have to tell people that they are rebels, that they have committed treason, that they have sinned against the cosmic king. Nós temos que anunciar às pessoas que eles se rebelaram, que eles estão longe do rei do universo. That's the bad news. Essa é uma mensagem má, errônea. But the good news is that this king has come to make them new. Então, a mensagem é, ele veio e quer fazer tudo novo. And the way He is making us new was through His death and His resurrection. E a maneira de fazer tudo novo é através da sua morte e da sua ressurreição. That's what's so different about Christianity versus all the other religions. Isso é a diferença sumária entre o cristianismo e as outras religiões. Is that the heart of our faith is the king who died for us. Essa é a mensagem central, porque o rei morreu por nós. That's the reason why the Christian life isn't about what we do. Isso é porque isso é o que faz a mensagem do evangelho em nossa vida. It's about what He did. Isso foi algo que ele fez. We are saved not by our works, but His work. Nós não somos salvos por aquilo que trabalhamos ou fizemos, mas foi por causa da sua obra. And because we are saved by His work, we then go to work. Porque eu sou salvo pela sua obra, então eu vou ao trabalho, vou à missão. Part of that work is preaching the gospel so that people might repent. E é parte dessa missão anunciar que as pessoas podem se aproximar ao rei através do arrependimento. That's why I define evangelism as this. Isso é o que eu defino como evangelismo. It's inviting people into the good news story of King Jesus. Convidar as pessoas para que elas venham e ouçam essa boa história acerca de Jesus. So we're inviting them into forgiveness. Nós os convidamos para que eles sejam perdoados. We're inviting them into a clean heart. Nós os convidamos para que eles tenham o coração limpo. We're inviting them to have their shame and guilt wiped away. Convidamos para que eles deixem a culpa e a vergonha de lado. We're inviting them to become a new creation, to experience a new family. Nós o convidamos para que eles sejam nova criatura e experimentem uma nova We're família. inviting them into eternal life with God. Nós os convidamos para que eles tenham uma vida nova, nova vida eterna com Deus. We are inviting them to experience unspeakable joy.
nós os convidamos para que eles tenham a experiência de uma alegria indizível. We are sent in the world to preach repentance. Nós somos enviados ao mundo para pregar o arrependimento. Way number 5. Verdade número 5, ou quinta maneira. We are sent to teach on the kingdom so that people can live for God. Nós somos enviados a ensinar acerca desse rei, para que as pessoas vivam o reino. We've all heard of the Sermon on the Mount. Nós todos aqui conhecemos o Sermão da Montanha. Jesus was teaching what it meant to be part of God's kingdom. Jesus ali ensina a mentalidade do reino de Deus. So teaching and education is part of formation. Então, ensino e educação faz parte da sua formação. That's why I define discipleship as follows. É o que eu defino como discípulo, como seguidores. Learning what it means to be human after the image and likeness of Jesus. Humanos, seres humanos vivendo a imagem tal como Jesus. So when we came to Jesus, we have to learn what it means to be human after his image and likeness. Quando nós viemos para Cristo, temos que ver que nós somos criaturas, somos humanos, mas refletir a sua imagem. You've got to learn how to relate to others again. Nós voltamos a nos relacionar uns com os outros novamente. You've got to learn what it means to be a husband after the image and likeness of Nós Jesus. aprendemos a ser o que é ser marido. You've got to learn what it means to be a wife after the image and likeness of Nós Jesus. aprendemos a ser uma esposa. You've got to learn what it means to be a young person, a child under your parents after the image and likeness of Nós Jesus. aprendemos a ser jovens ou filhos diante dos seus pais. You got to learn what it means to go to work after the image and likeness of Jesus. Nós vamos ao trabalho e vamos demonstrar a imagem do Senhor Jesus. You've got to learn what it means to be a steward of your time, your talents, and your treasures. Nós vamos ser bons mordomos para apresentar e entregar ao Senhor aquilo que é dele. Every element of your life, you've got to learn how to bring it under Jesus. Todos os elementos da sua vida têm que ser trazidos até a presença do Senhor Jesus. A failure to educate on what it means to be Christian will lead to a failed mission. Então, Failure to educate on what it means to be Christian aquilo que nós sentimos que fomos educados na vida cristã, will lead to a failed mission. eles foram trabalhados e tratados para nos enviar a missão. I'm looking out these doors right now Eu estou olhando aquelas portas ali, on the process of discipleship here at IPM. onde acontece ali naquele quadro o processo do discipulado aqui na IPM. You need to understand the importance of all of these classes here at IPM. Você tem que entender toda a importância das classes da escola bíblica aqui da Because IPM. they are part of your formation in Christ. Porque faz parte da sua formação em And Cristo. as you are formed in Christ, you will go deeper in mission. Então, quando você é formado em Cristo, você vai poder ir mais fundo em missão. Because you will learn what it means to image Jesus. Porque você vai aprender o que é ser a imagem de Jesus. Number 6. Sexta maneira. We are sent to demonstrate the signs and wonders of the kingdom Nós somos enviados para demonstrar os sinais e as maravilhas do Rei. so that people can get a taste or a glimpse of the kingdom. As pessoas poderão provar, vislumbrar aspectos desse reino. So what you will see in the Gospels is Jesus preaching and teaching, O que nós vemos no Evangelho é Jesus ensinando e pregando, but he also went around healing every disease and mas sickness. nós encontramos Jesus curando todo tipo de enfermidade. He would cast out demons. Ele expulsou demônios, He would heal the paralyzed. ele curou paralíticos. These are signs and wonders that demonstrate the kingdom. Esses são sinais que demonstram o reino de Deus. I want to make clear that those signs and wonders were not what life was all about. Então eu quero demonstrar e clarificar aqui que os sinais e as maravilhas não são tudo. They were just to demonstrate God's kingdom coming on planet Earth. Ele apenas usou os sinais e as maravilhas para manifestar o reino de Deus nessa terra. And so as Jesus was sent to demonstrate the signs and wonders of the kingdom, Então Jesus
demonstrou as maravilhas do reino de Deus através das curas e sinais. so too is his church sent in the world to demonstrate signs and wonders of the kingdom. E então agora a igreja do Senhor é enviada para demonstrar esses sinais e essas maravilhas. So we are sent to heal the sick. Nós somos enviados para curar os enfermos. And actually, I was on the JJ Mesquita, the mission boat, the medical boat. E eu estive e vejo isso, um ministério do JJ Mesquita que nós visitamos hoje. That boat is an example of being sent to demonstrate the signs and wonders of the kingdom. Aquele barco é um exemplo clássico de nós demonstrarmos os sinais e as maravilhas do reino. We are sent to counsel the broken. Então a gente pode consertar aqueles que estão quebrados. Pastor Francisco was telling me about a class that is for those who are addicted, those who are experiencing brokenness. O pastor Francisco mostrou uma classe que estava com a tarja ali, que eram pessoas que estavam quebradas com abusos, que sofreram vários tipos de abusos. We're to help the hurting. We are to serve the poor. Nós podemos ajudar aqueles que estão feridos, nós podemos servir ao pobre. We're to care for the widow and the orphan. Nós podemos cuidar das viúvas, dos órfãos. We are to feed the hungry and clothe the naked. Nós podemos alimentar aqueles que estão famintos e vivendo uma vida largada. We are to welcome the stranger, the person who's not like us. Nós podemos dar bem-vindo ao estrangeiro, pessoa que não parece conosco. And when we do all of these things, here's what happens. Quando nós fazemos todas essas coisas, alguma coisa acontece. We demonstrate the kingdom of God coming to earth. E nós demonstramos aí o reino de Deus veio até a terra. Because in God's kingdom there is no sick, there is no poor. Porque no reino de Deus não existe doente, não existe pobre, There is no marginalized or vulnerable. não existe marginalizado ou pessoas vulneráveis. There is no stranger, there is no unclean. Não há estrangeiro, não há impuro, There is no hungry, there is no broken. não há faminto, não há pessoas caídas. That's why the church is the hope for the world. Essa é a razão que a igreja existe para abençoar o mundo. Because we have been sent to demonstrate the kingdom of God here now. Porque nós somos enviados a demonstrar o reino de Deus agora. And we give people a glimpse and a taste of what will be in the E future nós damos às pessoas um vislumbre daquilo que vai ser o futuro. when he fully makes all things new. E aí eles sentem que todas as coisas haverão de ser novas. Way number 7. A maneira número 7, o modo número 7. We are sent to search for the lost so that they may be found. Nós somos enviados a buscar o perdido, a encontrá-los. One of my favorite passages is Luke 19, the story of Zacchaeus. A minha passagem favorita está em Lucas 19. And it's in verse 10 we learn that Jesus came to seek and to save the lost. No verso 19 ele diz que Jesus veio buscar e salvar o perdido. God did not ask lost people to come to him, but he went to them. Deus não diz que o perdido vem até ele. Ele vai alcançar e buscar o perdido. I love looking at Jesus' ministry. Eu amo presenciar e contemplar o ministério de Jesus. He went to water wells and trees. Ele teve em poços, ele teve caminhando entre as árvores. He went to homes and where people gathered in multitudes. Ele teve em casas, mas ele também teve no meio de multidão. He went to funerals and weddings. Ele teve em funeral, ele esteve presente em casamento. He went to pools where sick people would try to jump in the pool. Então ele teve perto de uma piscina onde as pessoas eram colocadas e podiam ser curadas. Jesus went to where lost people were. Jesus busca o perdido. We are called to do the same thing. Nós somos chamados para fazer a mesma coisa. We're called to go to football stadiums and schools, A gente é chamado para ir ao campo de futebol, à escola, businesses and restaurants, ou até mesmo nos restaurantes, hospitals and malls. hospitais e shoppings.
and to go deep, deep, deep into the Amazon jungle. A gente está chamado a ir adentrar, ir mais além dentro do Amazonas. We do not ask lost people to come to us, Nós não podemos esperar que os perdidos venham até nós, but we go to them mas nós vamos até eles, because Jesus came to us. porque Jesus veio e alcançou-nos. Number 8. Número 8. We are sent to sacrifice our life so that others may be raised up. Então nós somos enviados para sacrificar a nossa vida para que as pessoas possam ser salvas. Listen to this point again very closely. Olha, presta bem atenção esse ponto agora. We are sent to sacrifice our life Nós somos enviados para sacrificar até mesmo a nossa própria vida, so that the life of others may be raised up. para que a vida dos outros sejam salvas e erguidas. Mark 10:45. Marco 10, verso 44. For the Son of Man Porque did o not Filho do come Homem- to be served, but to serve and give his life a ransom for many. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e salvar. How many of you are Christian? You have put your faith and trust in Jesus as King and Savior. Quantos de vocês são cristãos e já colocaram a sua fé no Rei Jesus? Levanta a mão. Here's what happened to make that possible. Isso acontece e pode ser possível. Jesus gave up his life for you and me. Jesus deu a sua vida para você e para mim. It would only stand to reason if our salvation cost Jesus his life. Nós não podemos ficar sentados se a nossa salvação custou a vida de Jesus. Then to take this gospel to others will cost us our life. Levar esse evangelho aos outros pode custar a nossa vida. Now, Jesus is not calling us to die on a cross for the sin of people. Jesus não morreu na cruz Jesus morreu na cruz para enviar as pessoas. But he is calling us to pick up our cross and follow him daily. Mas ele falou que nós devíamos pegar a nossa cruz diariamente e segui-lo. Are you sacrificing for the glory of God and the mission of God? Então você tem que sacrificar a sua vida para fazer a missão de Deus. Are you giving up your time, your talents, and your treasures for the glory? Você tem que doar a sua língua, a sua voz, os seus bens para glorificá-lo. Because it only stands to reason that if Jesus gave up his life for us, we will give up our life for him. Então a razão de nós estarmos de pé é porque Jesus deu a sua vida por nós e, portanto, nós temos que sacrificialmente buscar as pessoas perdidas. Listen to these two statements here. Observe essas duas declarações aqui. The gift of your sacrifice reveals the greatness of your Savior. The gift of your sacrifice O dom do seu sacrifício reveals the greatness of your Savior. revelou a grandeza do Or let me nosso say Salvador. Let me say it this way. The measure of your sacrifice A medida do seu sacrifício reveals the significance of your mission. revelou a significância da sua missão. If you don't give God a lot of your life, Se você não der a sua vida, what does that reveal about his mission to o others? que é que você vai revelar de missão um ao outro? But if you give Jesus the entirety of your life, Se você der a Jesus a sua vida inteira por completo, it reveals the significance of his mission. mostrará e revelará a significância de missão na sua vida. Way number 9. Ponto número 9. We are sent to send out followers so that the world might know there's a God in heaven. Nós somos salvos e enviados para fazer com que o mundo saiba. The harvest is great, Jesus said. O coração de Jesus, The harvest is perdão, great. o campo, The harvest is great, but the laborers are few. o campo é grande, mas os trabalhadores são poucos. So therefore, pray to the Lord for workers. Nós temos que orar ao Senhor por trabalhadores. He tells us to make disciples of all nations. Ele falou, nos façam discípulos por todas as nações. But don't miss this, church. We are not just sending out pastors, church planters, and other church leaders. Nós não
como igreja não temos que enviar pastores, plantadores tão somente. We are sending out dads and moms, Nós queremos enviar pais e mães, students and lawyers, estudantes e advogados, doctors and nurses, doutores e enfermeiras, teachers and professionals, professores e profissionais, fishermen and business owners, homens de negócio e oficiais, and football players. e jogadores de futebol. Know this, that all of the people that I just mentioned, you are better positioned to reach people that Pastor Francisco and others cannot. Todos vocês estão numa posição estratégica muito melhor do que do pastor Francisco ou de outros pastores aqui. That is why you must submit to training and understanding so that you can be sent out. Essa é a razão de você ter que submeter a treinamento para estar trabalhado e fazer a missão. Not everybody is called to go deep into the Amazon. Nem todos vocês são chamados para ir adentrar nas matas do Amazonas, But everyone is called to go where God has placed them. mas todos vocês são chamados a ir onde Deus mandou. But if you do not understand what God is calling you to do, Mas se você não entender que Deus está chamando você, it's going to be hard for you to be sent out from IPM. será muito difícil você ser enviado pela IPM. And number 10, way number 10. A maneira número 10. We are sent out with the power and life of the Spirit. Nós somos enviados com a vida e no poder do Espírito. Jesus says, peace be with you. Jesus disse, paz seja convosco. You are new creation in me. Vocês são novas criaturas em mim. But then he breathes on them and says, receive the Spirit. E ele soprou sobre eles e eles receberam o Espírito. I love this image Eu amo essa, because it's Imagem. connecting us to Genesis 1, porque isso nos conecta a Gênesis capítulo 1. where God has formed Adam from the dirt of the ground. Quando Deus formou Adão, And there Adam is lifeless, has no movement. Adão estava ali formado, mas não tinha nenhum tipo de movimento. But as God hovers over Adam, he breathes his breath in Adam, E aí então Deus soprou sobre Adão. and he becomes a living being. E ele e tornou-se alma vivente. But because of sin, Adam and Eve's sin, we died. Mas por causa do pecado, Adão e Eva morreram. Now in Jesus' death and resurrection, we can live. Agora em Jesus, por causa da sua morte, da sua ressurreição, nós podemos viver. So when we trust Jesus as King and Savior, Se nós cremos em Jesus como Salvador e Rei, he hovers over us and breathes his Spirit in us. Ele vai vir e vai soprar o seu Espírito sobre nós. We cannot be sent to do what God has called us to do Nós não podemos ser enviados se não tivermos esse chamado, se não tivermos esse sopro. without the Holy Spirit empowering us. Pois o Espírito Santo é que nos empodera, que dá poder a cada um de nós. He is essential for witness. Ele é o centro do nosso testemunho. One of the things I love about Pastor Francisco, Uma coisa que me chamou a atenção e que eu gostei muito de ver no pastor Francisco, we are a lot alike because we're very strategic. a gente tem estado assim alinhado porque nós somos muito estratégicos nas ideias. But we can have good strategies all day long. A gente pode ter e traçar boas estratégias o dia inteiro. But if we do not have the Spirit empowering us, those strategies are worthless. Mas se nós não tivermos a ação do Espírito Santo, as nossas estratégias não são nada, não valem nada. You and I, every single day we wake up, Você e eu, todo dia nos levantamos. we need to ask the Spirit of God to fill us, to empower us, Nós precisamos que o Espírito Santo nos encha de poder. so that we can be sent out to be His witness. Aí nós somos, portanto, enviados para ser testemunhas. So those are 10 ways that not only Jesus was sent out by the Father, Então, essas 10 maneiras foi o que Jesus nos ensinou, enviado pelo Pai. but those are 10 ways that Jesus sends us out. Todas essas maneiras é Jesus nos dizendo que nós fomos enviados.
Church, you are sent. Igreja, você está sendo enviada. Let's pray. Vamos orar. Father, I pray for my church family here in Brazil. Pai querido, nós estamos orando pela minha igreja aqui no Brasil. I am so grateful for what you are doing in and through them. Eu sou muito grato por ver aquilo que tu estás fazendo aqui, lá fora e através desses irmãos. So I pray for those who are already engaging in your mission. Eu oro por aqueles que já estão envolvidos em missão. Spirit, I pray that you would fill them and empower them to continue in that mission. Espírito, eu oro para que tu os encha de poder para que eles continuem a fazer a missão. Father, I pray for my brothers and sisters that are not engaged in your mission. Pai, eu oro por aqueles nossos irmãos, meus amados irmãos que ainda não estão envolvidos em missão. Will you bring both conviction and encouragement on them this evening? Traz a ele convencimento, traz a ele, Senhor, o convencimento e o desejo, motivação, That they might find out where they can engage in your mission. para que eles possam ver a maneira de se envolver na missão. Father, I pray for those who are here tonight that do not know you. Pai, eu oro nessa hora, nesse momento, por aqueles que não te conhecem e que estão aqui. I pray that they would understand that your mission involves you saving them. E que eles possam entender que a missão de Deus está em salvá-los para que eles possam ser enviados. Spirit, will you draw them to the beauty of Jesus? Senhor, Espírito Santo, tu desenhaste algo tão lindo acerca de Deus. To the love and the grace and the forgiveness of Jesus. O amor, o perdão que temos através de Jesus. And may they become new creation tonight. E Ele nos fez nova criatura hoje. For it's in your name we pray. Pois no teu nome eu oro. And all God's people said, Que todo o povo de Deus diga amen. amém.